Tomar assento, amém? Que Deus os abençoe mais uma vez, no nome glorioso de Jesus. Nessa noite, eu quero compartilhar um texto com vocês, que se encontra no Salmo de número 13, dos versos do 1 ao 4. Salmo de Davi, Salmo de número 13, do verso de 1 a 4. Amém? Está escrito assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos e dormirei o sono da morte. Amém? Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Quando o salmista escreve esse salmo, e no último verso do salmo que foi lido, no verso de número 4, o salmista vai dizer: e os meus inimigos festejarão o meu fracasso. Mas eu vou, através das escrituras, ensinar para você uma coisa: que nem sempre a luta, a dificuldade que você está passando foi o inimigo que mandou. Nem sempre a luta, a dificuldade que você está passando foi proporcionada pelo inimigo. Davi, aqui na sua cabeça, ele imagina que toda a luta, toda a dificuldade que ele está passando naquele momento foi mandada pelo inimigo. Ele deixa bem claro no verso 4. E eu quero falar para você nessa noite e pregar em cima de um tema que é: Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Quando nós estudávamos lá no Nordeste, e o estudo é totalmente diferente do que era antes. Na época, a professora falava: sexta-feira vai ter um teste. Lá no Nordeste falava teste, não era prova. E segunda, terça, quarta, quinta, ela ia falando. Na segunda ela falava: estudem para o teste sexta-feira. Na terça-feira ela falava: estude para o teste na sexta-feira. Na quarta-feira ela repetia a mesma coisa: estudem para o teste na sexta-feira. E na quinta-feira ela também repetia a mesma coisa. Mas na sexta-feira, quando a professora aplicava o teste, ela estava na sala, mas ela não estava falando mais. Ela estava na sala, mas agora ela estava em silêncio. Por quê? Porque era a hora do teste, era a hora da prova, mas ela estava na sala. O motivo dela estar em silêncio não queria dizer que ela está ausente. Por isso que é o tema da mensagem de hoje. Deus pode estar em silêncio em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias, na minha vida e na sua vida, mas Ele não está ausente. Então a professora estava na sala observando tudo o que estava acontecendo ali, mas ela estava em silêncio. Então Deus muitas vezes pode estar em silêncio, mas não está ausente. Então o salmista Davi, do verso 1 ao verso de número 2, ele pergunta 4 vezes. Se você volta o salmo para nós aí, Henrique, ele pergunta 4 vezes: até quando? Até quando? Até quando? E até quando?
Quantas vezes você diante da luta, você diante da dificuldade, você diante da perseguição, você diante da opressão, quantas vezes nós não perguntamos a Deus: até quando? Até quando, Deus? Até quando essa luta vai demorar? Até quando eu sofrerei com essa enfermidade? Até quando eu vou lutar contra esse problema? O salmista Davi faz 4 vezes a mesma pergunta em 2 versos do Salmo. Ele pergunta a Deus: até quando? E quantas vezes nós não perguntamos? E quantas vezes nós, dá mais um pouquinho de som aqui, Henrique, nós não iremos perguntar: até quando? E se nós fizermos aqui uma afirmação por dedução, quantas pessoas na Bíblia já não fizeram também essa mesma pergunta? Até quando? Imagine José. Eu vou listar aqui 5 personagens na Bíblia. 5 pessoas que diante da dificuldade, diante da luta, diante da aflição, diante do momento que eles estavam vivendo, fizeram o mesmo questionamento a Deus, assim como Davi fez, e assim como eu e você fazemos: até quando? E às vezes imaginando que aquela luta, que aquela dificuldade, ela foi enviada pelo inimigo, mas não. Na maioria das vezes é o próprio Deus que está permitindo que eu, você, nós passamos por essa luta, passamos por essa dificuldade, porque é um teste, é uma prova. Então a professora, ela fala a semana inteira da prova, mas no dia que ela aplica a prova, ela está em silêncio. Deus, Ele pode estar em silêncio na hora da sua prova, mas Ele não está ausente na hora da sua prova. Mas por que Ele não fala, pastor? Porque Ele quer ver o resultado. Imagina se a professora chegasse para você na hora da prova e falasse para você todas as respostas. O que você aprenderia? Você não aprenderia nada, porque as respostas não vieram do seu esforço, as respostas já vieram prontas. É a mesma coisa de Deus. Se Deus chegasse para você e falasse: não, mas essa luta, essa dificuldade que você está passando vai demorar apenas um tempo, mas depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sabe o que aconteceria? Nós relaxaríamos na hora da prova. Então, quantas pessoas não fizeram essa pergunta? Imagine o jovem José naquela prisão, não deve ter perguntado para Deus: mas até quando? Moisés ali no deserto com aquele povo, não deve ter perguntado: até quando iremos ficar nesse deserto? Até quando vamos passar por isso? Deus pode ter ficado em alguns momentos em silêncio, mas Ele não estava ausente. Ele provou que não estava ausente para Moisés, quando Ele enviava o maná dos céus diariamente, quando Ele fazia que jorrasse água de rocha. Ele estava provando e mostrando que Ele estava em silêncio, mas Ele não estava ausente. Você acha que o que tem te segurado no meio dessa luta, no meio dessa prova, não é Deus? Se Deus estivesse ausente na hora dessa luta, na hora dessa prova, nós já teríamos sido engolidos. Salmista Davi, no Salmo de número 124, a partir do verso 1, quando ele olha para o povo de Israel e diz: se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado. E ele diz: bendito seja o Senhor que não permitiu que nós fôssemos dilacerados pelos seus dentes. Então é o Senhor que está do nosso lado. Muitas vezes não falando na hora dessa prova, mas nos guardando nessa prova e não nos guardando desta prova. Porque muitas vezes nós oramos para Deus nos livrar da prova. Mas muitas vezes Deus quer te guardar na prova, mas não te livrar da prova. Deus guardou Azarias, Misael e Ananias na fornalha, mas não da fornalha. Deus livrou eles na fornalha, mas não da fornalha. Deus livrou Daniel na cova,
mas não da cova. Então, nessa noite, Deus está te levando ou passando com você por determinadas provas, não é para te matar, mas sim para te aprovar, mas para que você venha ter crescimento, para que você venha aprender, para que você venha desenvolver, para que você tenha estrutura, para quando você vê outras pessoas passando por determinadas provas, como você passou, você fala, eu já passei por isso aí. Isso aí que você já passou, eu tenho experiências para contar. Então, por isso o tema da mensagem. Deus pode estar ausente, pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Mas eu separei aqui 5 personagens da Bíblia. Vamos ver o questionamento de Abacuque, capítulo 1, do versículo do 2 ao 4. Que um homem que Deus estava em silêncio, e por Deus estar em silêncio, ele pensou que Deus estava ausente. Abacuque faz a mesma pergunta de Davi: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? E por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito se levantam. E por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam o justo e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque também fez a mesma pergunta de Davi. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do levante, na hora que ele mais precisava de Deus, e ele achou que Deus estava ausente. Mas Deus estava em silêncio, mas estava presente ali naquele lugar. Quando você ora, e muitas vezes não escuta a resposta da oração, Deus está ali. Mas sabe o que é que Ele quer? Que você cresça. Ele quer que você ultrapasse essa etapa. Quando você está jogando um videogame, cada fase, a primeira fase é mais fácil, a segunda fase já é mais difícil, a terceira fase e assim sucessivamente. Cada fase da nossa vida tem as suas dificuldades. Cada fase da nossa vida tem os seus percalços. E às vezes você saiu de uma luta e quando você faz, ufa, já tem outra lá na frente esperando. Para que você seja cada vez mais fortalecido. E a Bíblia está cheia de pessoas com esses questionamentos, querendo saber perguntando a Deus o porquê disso ou daquilo. Nós pegamos aqui e vemos a primeira queixa de Davi, perguntando a Deus até quando. Vimos Abacuque também questionando a Deus e perguntando a Deus até quando. Até quando dessa luta, até quando dessa dificuldade, até quando dessa enfermidade. Teve um homem também que questiona para Deus, Salmo de número 73, do verso 1 ao 5. Olha o que o salmista Davi, Asaf, quer dizer, vai fazer. Nós todos nós já fizemos essa oração. Olha a oração de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas quanto a mim, quando é com ele diz, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Coloca a continuação. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Olha o questionamento do salmista Asaf. Ele diz: Deus é bom para Israel e para os puros de coração, mas quanto a mim, ele diz, os meus pés quase escorregaram.
Por quê? Porque eu tive, apagou aqui, Rico, porque eu tive inveja dos arrogantes e quase tropecei. Quantas vezes você dentro da igreja, servindo a Deus, orando, buscando a Deus, buscando o direcionamento do Senhor, sendo dizimista, sendo ofertante, fica desempregado? Aí você olha para o seu vizinho que nunca foi na igreja, todo domingo está fazendo churrasco. E você, quantas vezes você já olhou, mas rapaz, como pode? Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho buscado a Deus. E esse meu vizinho aqui, nem crente é, nem ele, nem os filhos, nem a mulher, nunca adoecem, não passa por luta, não passa por dificuldade, todo final de semana é churrasco, e eu levando ovo na marmita. Quantas vezes nós não já fizemos essa oração como o salmista Asaf fez? E achando que era o inimigo, assim como Davi achou, assim como Abacuque também achou. Mas era Deus levando esse povo a um crescimento. Deus já nos mostrou tantas vezes, quantas vezes nós questionamos a Deus em alguns dados momentos da nossa vida, e quando nós alcançamos, nós pedimos perdão. Oh, Deus, me perdoe. Então, na minha vida, na sua vida, na nossa vida é assim. Os problemas dos nossos irmãos da Bíblia são os mesmos nossos. Na maioria das vezes, focarmos apenas no problema, focarmos apenas na dificuldade, focarmos apenas na aflição. E quando nós fazemos isso, focamos apenas o problema, focamos apenas a dificuldade, nós não conseguimos enxergar a solução. Nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar a solução, porque nós fazemos daquele problema maior do que o Deus que nós servimos, que tem poder para todas as coisas. Nada, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, mas na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós enxergamos o problema bem maior do que as lutas, as nossas dificuldades, e não olhamos para Deus, e aí não conseguimos enxergar a solução. Agar ia abandonar o seu filho Ismael ali no deserto, porque a criança estava chorando com sede, e o anjo aparece para ela e diz: Agar, olha para o teu lado. Quando ela olhou para o lado, tinha um poço do lado dela, mas ela só olhava para o problema, ela só olhava para as circunstâncias. Até então, nesse momento aqui, tanto Davi como Asaf, como Abacuque, olhavam apenas para o problema, olhavam apenas para a dificuldade. Eu imagino nesse momento que Davi escreve esse salmo de número 13, por um tempo ele se esqueceu do que aconteceu na casa do seu pai, dele ter sido ungido como o rei de Israel, ele ter se esquecido que aquele processo que Deus estava permitindo que Davi passasse era uma preparação para assumir o palácio. Então todo aquele problema, toda aquela luta, toda aquela dificuldade que Davi achava que era o inimigo, porque ele diz no verso 4, ele pensa que vai morrer, ele deixa bem claro, ele diz: os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Enquanto Davi estava imaginando que ia ser derrotado, que ia ser fracassado, aquela luta, aquela dificuldade, aquela perseguição era uma preparação para Davi não só assumir o palácio, mas ser o maior rei que Israel já teve, o maior de todos. Eu não sei qual é o plano e qual é o projeto de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você está passando nesse momento, e que você pode achar que Deus está ausente porque Ele está em silêncio,
Mas a questão dele estar em silêncio não está dizendo que ele está ausente. Ele está do seu lado, mas ele quer que nessa prova você seja aprovado e não reprovado. Quando Davi entende isso, quando Davi entende o propósito e o projeto de Deus para a vida dele, um homem que escreve esse salmo, olha o que ele vai escrever 10 salmos depois. Salmo de número 23, do versículo 1 ao 4. Olha a oração de Davi como mudou. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Davi não estava com medo de morrer. Davi não estava com medo que os seus inimigos triunfassem sobre ele. Olha o que ele está falando aqui. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me conduz a águas tranquilas. Coloca a continuação, Henrique. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi entendeu aqui que aquela perseguição, aquela luta, naquele determinado momento, era para ele assumir o palácio. E aí, quando ele entende, ele escreve esse salmo dizendo que o Senhor é o seu pastor e de nada ele tem falta. E ele diz que ele não ia temer mais nenhum mal. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Ele não estava sozinho. Deus estava em silêncio, mas não estava ausente. Deus estava em silêncio, mas Ele estava guardando Davi. Deus pode estar em silêncio na hora da sua luta, na hora da dificuldade, mas Ele não está ausente. O que é que Ele quer? Que haja um crescimento. Certa feita, aumenta mais um pouquinho o som aqui, Henrique. Eu saí da minha casa para uma oração. A gente orou por mais de 15 anos na casa da irmã Inês. Paramos um pouco por causa de alguns problemas de saúde, né? E aí eu estava indo para a casa da irmã Inês e orando e pedindo para Deus: Deus, vai ter umas irmãs lá que o Senhor usa essas irmãs para falar comigo. Eu estou precisando ouvir a voz do Senhor. Sentei lá para orar e orei e falei com Deus. E aí Deus me usou para falar com 3 irmãs que estavam lá. Aí quando eu entrei dentro do carro, eu falei: Deus, o Senhor está com brincadeira, não está não? Rapaz, eu fui lá doido que o Senhor usasse alguém para falar comigo. E o Senhor me usou foi para falar com as pessoas. Resumindo, tem pessoas que estão pior do que você. Quando você acha que está ruim para você, tem pessoas que estão pior do que você. Tem pessoas que estão precisando mais do que você. Então não fique olhando só para o seu problema. Não fique olhando só para a sua luta, só para a sua dificuldade. Não! Apenas para o seu umbigo, achando que só você que passa por luta, só você que passa por dificuldade. Não! Todos passamos por luta e dificuldade. Foi isso que Deus mostrou para mim. Quando você queria que eu usasse alguém para falar com você, eu queria usar você para falar com outras pessoas. Então Davi entende que aquela luta, aquela situação era uma preparação para assumir o palácio. Será que essa luta, essa dificuldade que você está passando, não é uma preparação para você assumir coisa maior na sua vida? Não é a preparação para você chegar em outro patamar da sua vida? Quando Pedro andava por sobre as águas, olhando para Jesus, Pedro conseguia andar por sobre as águas, mas quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para a tempestade, ele começa a afundar. O que é que Jesus fala para ele? Ô homem de pequena fé, por que tu duvidou? Será que se eu e você não tivesse duvidado diante de alguns problemas, diante de algumas lutas, nós não estávamos em patamares mais altos? Nós não teríamos já assumido outros planos? Não teríamos galgado outras coisas? Porque José deve ter perguntado: até quando
ali naquela cela. E ali naquele momento daquela prisão, José deve ter esquecido do sonho, do sol, da lua e 11 estrelas se prostrando diante de José. Mas para que o sonho se cumprisse, primeiro precisava vir a cova, depois precisava vir a calúnia da mulher de Potifar, depois precisava vir a prisão, para também José assumir o palácio. E José entende, assim como Davi entendeu. E quando José está diante dos seus irmãos, Gênesis capítulo 45, versículo do 5 ao 8, e quando os seus irmãos pedem perdão a José por aquilo que ele fez, olha o que José responde para os seus irmãos. Ele vai dizer assim, agora não se aflija, nem se recrimine por terem me enviado para cá, pois foi para a salvação de vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Deus, porém, me enviou. Ele já estava entendendo que não foi os irmãos. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para lhes salvar a vida com um grande livramento. Agora ele entendeu por que a cova, por que a calúnia e por que a prisão. Coloca aí o último, esse versículo que estava aí. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de toda a terra do Egito. Foi para isso a cova, foi para isso a calúnia, foi para isso a prisão. Deus pode ter ficado em silêncio, mas Ele nunca esteve ausente. E Ele provou para Davi que Ele nunca esteve ausente. Ele provou para José, porque José entendeu. E ele disse: não foi vocês que me enviaram para cá, mas o próprio Deus. Tem muitas lutas que nós passamos, iremos passar na nossa vida, que o diabo nem sabe. Eu não estou fazendo aqui apologia ao diabo, não é, porque muitas vezes nós cristãos damos um poder para o diabo que ele não tem. Certas lutas e certas dificuldades que nós passamos é permitido pelo nosso próprio Deus, para que haja crescimento. José entendeu. Ele diz, quando os irmãos estão diante dele, ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus que me enviou para cá. Para quê? Para que eu servisse de salvador para a vida de vocês. Na teologia a gente chama de tipo e antítipo. José, naquele momento, foi um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo que salvou naquela ocasião toda a nação de Israel da fome. Imagine José naquela prisão. Até quando? Até quando? Mas na hora que o faraó olhou para José e disse: a partir de hoje, só sentado no trono eu mando mais do que você, porque se eu estiver de pé no trono, a minha palavra é igual à sua. José teve convicção que Deus nunca esteve ausente na sua vida. Abacuque fez as suas reclamações perguntando a Deus até quando ele viria a violência, até quando ele viria a injustiça. Mas quando ele percebeu o plano e o projeto de Deus, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, vê o que ele falou para Deus. Ele não estava reclamando, ele não estava olhando para as dificuldades. Ele diz o que? Quando ele entende: mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira,
mesmo que a safra de azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando ele entendeu que aquela luta, que aquela dificuldade não era o inimigo, mas sim o próprio Deus, levando para que ele fosse aprovado, a oração dele mudou. A oração de Abacuque, ele diz que mesmo que não haja nada para comer, mas ainda assim ele exultará no Senhor e se alegrará no Deus da sua salvação. Eu não sei, meu irmão, você que entrou aqui nessa noite, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Eu não sei a luta que você passou, não sei a que você tem passado, e não sei a que você pode vir passar, mas eu sei do Deus que pode estar em silêncio, mas não está ausente. Não está ausente, Ele está presente. Sabe por quê? Porque se Deus ficasse ausente na hora da minha luta, da sua luta, Ele mesmo invalidaria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O salmista Asaf, quando olha para a situação e vê o ímpio prosperando, e vê que os filhos dos ímpios não adoecem, e vê que as mulheres são férteis, enquanto as deles eram estéreis, e alguns que tinham filhos, os filhos eram doentes. Ele faz seu questionamento, mas quando ele entende o projeto e o propósito de Deus, ele também muda a oração. Salmo 73, verso do 21 ao 26. Olha, quando Asaf tem a consciência plena que aquele projeto é de Deus, ele diz: quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja. Ele mesmo viu que ele estava com inveja. Aí ele diz: agi como um estúpido, ignorante, a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele se considerou um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Coloca a continuação. Tu me dirige com o teu conselho e depois me receberá com honras. Aí ele finaliza dizendo: a que tenho eu nos céus, senão a ti? E ninguém na terra que eu desejo mais do que a ti. Então, falta um verso ainda, Henrique, para fecharmos. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Então, esses homens entenderam que a luta que eles estavam passando naquele momento, que a dificuldade que eles estavam passando naquele momento, não era um inimigo. Não é macumba, não é feitiçaria, porque tem uns crentes que só o sangue de Jesus, para qualquer coisa que está passando, achar que é macumba, dá um poder para macumbeiro que ele não tem. Não, é a minha vizinha, eu já sei, foi ela, fez macumba para mim, ela é macumbeira. Oxi, macumba? Crente que tem medo de macumba, coloca aí, não está na mensagem não, mas coloca aí Romanos 8:1 para nós ver uma coisa. Se macumba pega em crente, coloca aí, Henrique. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Crente com medo de macumba, coloca Isaías 54:17 aí para nós, Henrique. Os crentes que têm medo de macumba,
Não, eu conheço. Foi colocar macumba em mim, por isso que estou aqui. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua que acusar. Toda língua que se levantar contra você, qualquer arma que for forjada contra você, não prosperará. Aí, meu irmão, para de ficar acreditando nessas bobagens. Aí, ó, tá aí. Então tem coisas que estão acontecendo, irão acontecer nas nossas vidas, que é o próprio Deus. Mas não é para nos matar, não, é para nos aprovar. É para nós chegarmos na posição que Ele quer. E eu falei de 5 pessoas. Moisés perguntou para Deus até quando que eles ficariam naquele deserto. O deserto era a porta para a terra prometida. Antes da terra prometida vem o deserto. Para que você entre na terra prometida, você tem que passar o deserto. Para que você entre na terra prometida, você tem que passar pelo mar. Para que você tome posse daquilo que Deus tem para você, você tem que passar por aquele caminho que Ele preparou para que você passe. Então, o deserto não era para destruição. O deserto era uma entrada para a terra prometida. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Eu não sei a luta, a sua dificuldade, mas entenda uma coisa nessa noite: Deus não está ausente. E esses homens entenderam isso. E quando eles entenderam isso, cada um escreveu uma retratação, porque é que eles estão se retratando e falando para Deus. Muitos deles se comparam como um animal irracional. Quantas vezes, diante da luta, diante da dificuldade, você não já ficou assim? Isso só acontece comigo. As coisas só não dão certo para mim. Quantas vezes? O sábio Salomão, ele vai dizer que o tempo e o acaso, ele afetam a todos. Ele vai dizer que os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre vencem a batalha. Os prudentes nem sempre têm comida na sua mesa. Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Então, a luta, a dificuldade é um teste para que nós sejamos aprovados. A professora que ficou em silêncio na hora da prova, quando você entrega a prova para ela e que ela corrige, ela vai falar para você o quê? A sua nota. E a sua nota depende do quê? Do seu desempenho. Com Deus é a mesma coisa. Como é a nossa nota? Qual será a nossa nota? É conforme o nosso desempenho. Alguns vão parar no meio da caminhada, outros vão parar perto do fim. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 10 está escrito assim, ó: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, Ele está comigo na linha de partida, mas também está esperando na linha de chegada. Ele não está esperando quem para no meio do caminho, não. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para nós encerrarmos, Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo falou, ó, que ele combateu todo o combate. Ele não fugiu de nenhuma das lutas.
Não, ele combateu todas. Ele guardou a fé. Aí ele diz: agora a coroa da justiça me está reservada. Reservada para quem? Para quem combateu o bom combate, para aquele que guardou a fé, não renunciou à fé. Aí ele diz: mas não somente a mim, mas todos aqueles que o quê? Que combater o bom combate, que não renunciar à fé. A coroa da justiça também está reservada para eles. Por isso que Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tema da mensagem nesse culto de segundo aniversário da Igreja Evangélica é tempo de restauração. Deus pode estar em silêncio, mas nunca, em momento algum, vai estar ausente. Ele conhece todas as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Mas Ele espera, como um pai, que você não venha ser vencido, mas que você seja um vencedor. Só você, nessa noite, que não vai ser vencido, que não vai parar diante da luta, da dificuldade. Fique de pé e vamos orar para que Deus dê a você a força que você não tem, para que Deus venha dar a você aquilo que você precisa para não parar diante da luta, não parar diante da dificuldade. Tem coisas que às vezes Deus vai usar para que você tenha crescimento, e às vezes vai usar pessoas. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para ser uma pedra no nosso sapato, e que às vezes você fala: meu, esse daí foi enviado por Satanás, e não foi. Às vezes é o próprio Deus que está permitindo para moldar o que? A paciência. Porque às vezes nós oramos pedindo a Deus por paciência, e aí Deus manda o que? Tribulação. Mas Deus, orei pedindo paciência, o Senhor mandou tribulação. Mas a tribulação produz a paciência. Então nós só vamos ter paciência se passarmos pela tribulação. Então muitas vezes Deus permitiu que algumas pessoas passassem pelo nosso caminho, para que nós venhamos ter paciência, para que nós venhamos ter mansidão, para que nós venhamos ter temperança, para que nós venhamos ter domínio próprio e termos crescimento. Todo Davi precisa de um Saul na sua vida. Todo Davi precisa muitas vezes de um Golias. Eu não sei qual foi o Saul que Deus colocou no teu caminho. Eu não sei qual é o Golias que Deus vai colocar no teu caminho. Mas não vira as costas não. Em frente. Porque o povo se escondeu com medo de Golias, mas Davi não teve medo. Então, essa luta, essa dificuldade, às vezes algumas pessoas, aquele vizinho que só o sangue de Jesus, às vezes é Deus colocando para te limar, para te trazer crescimento, para te trazer maturidade. Quantas as pessoas, os professores bonzinhos, vocês aprenderam alguma coisa com ele? Com os bonzinhos? A gente só aprende com aqueles que é só o sangue de Jesus. Que você faz uma coisa e fala: nossa, que letra feia, faz isso aqui de novo. Você fala: ah, miserável, eu só sei escrever assim. Não, faz de novo. Aí você vai lá e faz de novo. Ele vai: vixe, agora foi pior do que da outra vez. Você acha que ele está querendo te humilhar? Não, ele está querendo extrair o melhor de você. Querendo extrair o melhor de você. Quando Deus permite que passamos por lutas e por dificuldades, não é para nos humilhar, não é para nos matar, mas para extrair o melhor das nossas vidas. Ninguém tira suco de limão sem espremer o limão.
Ninguém tira suco da laranja sem espremer a laranja. Ninguém faz o caldo da cana sem espremer a cana. A uva só dá o vinho quando ela é espremida. Então, quando espreme, tira o melhor da fruta. Se Deus está te espremendo, vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus, que Ele pode estar em silêncio, mas jamais ausente. Soberano Deus e Pai, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus, mais uma vez eu louvo, glorifico e bendigo o santo nome do Senhor. Não a minha, mas a sua palavra foi pregada, não para a minha, mas para a igreja do Senhor. Que aqueles que entraram aqui nessa noite, aqueles que virão nos ouvir, venham entender que o Senhor pode estar em silêncio, mas nunca, em momento algum, estará ausente. Pai, dê para o teu povo, aquele que tem faltado nessa noite, acrescente a fé, dê paciência, dê sabedoria, dê graça, dê temperança, dê mansidão, dê domínio próprio, para que nós venhamos passar pelos desertos da vida, passarmos pelas cavernas da vida, passarmos pelas dificuldades da vida, mas lá na frente, saber que o Senhor está esperando por nós, porque o Senhor não tem compromisso com covarde, e o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, e nessa noite nós tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Pai, abençoa o teu povo nessa noite. Eu louvo, glorifico por mais um ano dessa igreja evangélica. É tempo de restauração, que haja restauração no louvor, restauração na palavra, restauração na forma de falar, de andar, de proceder, e tudo seja para a glória e para a honra do teu santo nome. É o que nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus.